Oi, oi, você aí do outro lado. Meu nome é Lucas Mendes e esse é o Pendurado na Estante, o seu podcast semanal. Se bem que, enfim, tô aqui há um mês sem episódio novo. Enfim, seu podcast semanal com as melhores dicas literárias que vão de lançamentos recentes até clássicos da literatura, dos gibis e dos mangás em 10 minutinhos ou mais. Então, gente, eu passei muito tempo, muito tempo, sem poder fazer episódio por motivos de férias. E agora eu tô no meu último semestre da faculdade. Enfim, deu tudo errado, mas deu tudo certo. É, então eu tô retomando e hoje eu vou finalizar o meu especial de junho, que eu deveria ter finalizado em junho, mas como eu falei, não deu certo. E que eu fiquei meio triste de não ter conseguido fazer isso a tempo, mas eu não ia deixar, tipo assim, só vou passar e não vou fazer. Então, a gente vai finalizar o especial do Museu LGBT em agosto. E o escolhido para hoje foi o último livro da sigla, que era o T, e é um livro de um autor trans, com um protagonismo trans, e que foi um dos livros que eu mais gostei de ter lido ano passado. E eu sinto que ele não ganhou tanto o amor que ele deveria ter ganhado. E o nome desse livro é Os Garotos do Cemitério. Ele é do Aiden Thomas, e ele saiu aqui no Brasil pela editora Record, pela Galera Record. Eu acho que estou falando o nome certo. Eu acho. Eu chamo de Galera Record, mas já me falaram que é a Galera Record. Enfim, vamos então, galera, sobre o que fala Os Garotos do Cemitério. Vamos lá. Então, Os Garotos do Cemitério, ele é uma fantasia contemporânea. Eu diria que ele se encaixa muito no estilo de fantasia urbana. Ele se passa, tipo, nos dias atuais, etc. E ele tem protagonista o Yadriel. Yadriel é um garoto trans e gay e que ele quer que a família dele aceite tanto a identidade de gênero dele quanto a sexualidade dele. E ele vem de uma família latina muito tradicional. Só que não é tipo apenas isso. Eles são uma família de bruxos. Eles têm uma ancestralidade mágica. Eles servem a Santa Muerte, que garante os poderes sobrenaturais deles. E eles usam esses poderes para manter, digamos assim, um equilíbrio entre os vivos e os mortos. E na família deles, os papéis são tipo, muito bem definidos. Por exemplo, as mulheres elas são focadas em cura e, digamos assim, limpeza dos espíritos, enquanto que os homens eles são até pelo, digamos assim, pelo símbolo deles, eles usam uma adaga que eles podem direcionar os espíritos e exorcizar e atravessar, digamos assim, um véu entre as realidades, etc. E aí todos eles passam por um ritual onde eles ganham esses poderes. E o Yadriel, ele quer passar pelo ritual masculino, onde ele vai ganhar os poderes de um bruxo. Só que a família dele não deixa, principalmente o pai. E aí, quando acontece uma tragédia e o primo dele aparentemente é assassinado, ele decide tomar as rédeas da situação e ajudar a família dele. E aí ele pega a melhor amiga dele, que é a prima dele, que é a Maritza. E aí ele decide que ele mesmo vai para fazer o ritual e invocar o espírito do primo, resolver o assassinato, vai ficar tudo bem. Só que aí, quando ele faz o ritual, que funciona, e ele ganha os poderes, quando ele invoca o espírito, quem não aparece não é o primo dele. Aparece o Julian Dias, que era conhecido por ser justamente o bad boy da escola, por ser aquele encrenqueiro que as pessoas não confiam. Enfim, né? Aquela mesma história. E o Julian, ele não fazia a menor ideia, o Julian não fazia a menor ideia que ele tinha morrido. Ele tá bem revoltado com essa situação e ele não tem interesse de deixar esse mundo facilmente. Então ele está determinado a descobrir o que aconteceu, como ele morreu e resolver algumas pendências. E sem tipo muita escolha, o Adriel acaba tendo que ajudar o Julian a desvendar o mistério sobre a morte dele e também tipo assim contar com o fato dele ser literalmente um espírito para poder desvendar o que aconteceu com o primo.
o que uma coisa que eles não esperavam é o fato de que quanto mais tempo ele passa com o Julian, menos ele quer que esse garoto se vá. Então, galera, primeira coisa, eu gosto de como esse livro ele retrata de uma forma bem crua até a tanto que eu creio pela própria experiência pessoal do autor em relação a ser um homem trans, mas ele meio que mostra como o processo na família não é tipo simples. Tipo, ele não, ao mesmo tempo que ele não escolhe fazer uma representação exagerada, tipo cartunesca, tipo, todo mundo odeia ele, ou chama ele pelo nome morto, ou fica errando os pronomes toda hora, mas ele também não vai pra aquela linha tipo, sei lá, o mundo Disney, tipo, meu Deus, todo mundo acha incrível, todo mundo. O pronome deles flui magicamente, sabe? Tipo, não é assim. E eu acho que isso dá uma realidade mais forte pro livro. Eu acho que isso deixa a história mais rica. E eu sinceramente acho que deixa a história também mais forte na mensagem dela. Tipo, essa escolha de trazer uma relação complicada, de não ter respostas fáceis, de não ser um processo imediato, de mesmo a família já sabendo há muitos anos que o Julian que o Yadriel tá fora do armário e que ele é um homem, eles ainda erram, tipo. E algo que eu acho muito importante é que tu não vê o nome morto do Yadriel em nenhum momento. Tipo assim, quando alguém fala, no caso, a cena é a avó, o, o Aiden, ele escolhe, digamos assim, não, ela falou isso, sabe? Tipo, tu vê o impacto emocional que ele recebe com isso, tu vê como isso machuca ele, mas ele não, digamos assim, dá esse gatilho para os leitores. Isso é uma coisa que eu acho legal, trazendo nessa questão. Outro aspecto que eu digo que é tão importante quanto é o jeito como ele mostra esse universo de fantasia. Tipo, como é uma fantasia urbana, é uma fantasia muito mais próxima da gente, porque se passa em Los Angeles em 2019, 2020. E eu gosto de como a mitologia do livro ela é inteiramente derivada da cultura latina. Tipo, existe claramente uma proximidade com esse assunto, na relação que eles têm com a morte, no jeito como eles retratam os rituais, as comidas, o jeito como eles encaram aquilo, o jeito como eles mostram como isso afeta a vida deles e como isso está presente no cotidiano deles. É muito maneiro o jeito como mostra as relações familiares. Tipo, eu acho que o máximo que a gente tem, digamos assim, de algo no mainstream foi em Coco, ou como foi traduzido aqui no Brasil, Vida, a Vida é uma Festa, da Pixar. E um filme que eu gosto muito, de 2014, creio eu, que é O Livro da Vida, que também é uma animação. Eu acho muito legal também como eles mostram isso. Mais recentemente também teve aquela animação Maya e os Três Guerreiros na Netflix. Aparentemente isso é um tema muito presente em animação. Eu queria que isso fosse presente também em live action, pelo amor de Deus. É uma história muito maneira. Existem interpretações disso. Teve, acho que naquela derivada de Penny Dreadful, que eu esqueci agora o nome, mas a série era horrorosa. Então, eu vou nem tentar não sair muito do assunto, focar no livro. Mas enfim, é uma coisa que a gente não vê, infelizmente, tanto quanto deveria ser. A gente deveria, porque é uma cultura muito legal. E aqui eu acho que ela é muito bem desenvolvida, principalmente porque ela é essencial para a história acontecer, do jeito como ela acontece. A relação entre o Yadriel e o Julian é muito legal. Eu acho que o autor ele toma um tempo para aquilo que começa meio que com uma animosidade, depois acaba se tornando confiança, depois torna amizade, depois se tornando em algo mais. Eu acho que eu consegui comprar o romance, eu consegui comprar a amizade de Yadriel com a Maritza. Tem uns detalhes sobre ela que eu prefiro não falar porque ele é interessante quando acontece na história. Existem algumas surpresas. Tipo assim, o livro ele tem uma grande reviravolta, mas que, sendo sincero, ela é a mais previsível do mundo. Tipo, tu chuta qual vai ser a reviravolta no momento em que o personagem dela é apresentado.
Então não é exatamente tipo, uau, que surpresa. E eu acho que tipo no terceiro ato do livro, ele meio que tenta dar um escopo pra história que tipo não precisava, sabe? Tipo, ele joga essa ameaça cósmica gigantesca que tu fica tipo, eu acho que isso era necessário, sabe? Tipo, o autor recentemente ele anunciou que vai ter uma continuação do livro, que se eu não me engano lança em 2024 ou final de 2023. Então eu acho que, digamos assim, como o livro ele era um livro único quando eu li ele, faz sentido, tipo assim, não fazia sentido ter essa grande uau. Até porque tipo isso também não é tipo muito desenvolvido, tipo ele joga isso, mas isso tipo assim, o jeito como isso é resolvido eu achei um pouco anticlimático. Tipo, a força do livro está justamente na jornada do Yadriel dentro desse universo de fantasia, da autoafirmação dele, da relação dele com o Julian, da relação dele com a melhor amiga dele, da relação dele com a família. Tipo, isso é o grande motriz da história pra mim. E, tipo, o fato do universo de fantasia ser interessante e ser desenvolvido, ele é meio que o extra e fazer a história ficar mais rica e ficar mais diferente, mais única. Então, acho que é uma das únicas questões que eu tenho assim com o livro, além, ele também tem um ritmo meio, eu não diria inconstante. Eu acho que é um livro muito gostoso de ler, mas acontecem muitas coisas em um pouco espaço de tempo. Tipo, é muita coisa pra acontecer tipo em uma semana, sabe? Ou 3 dias, que eu acho que é o tempo que o livro dura. Mas, todavia e entretanto, eu adoro um romance destinado. Eu adoro oh meu Deus, nós nunca poderíamos ter nos conhecido se não fosse nessa circunstância sobrenatural extremamente específica. Que foi uma coisa que eu senti muito quando eu li Última Parada, no começo desse ano. Então, olha, se você quer ler um livro diferente, que embora sim ele traga discussão muito importante e que infelizmente continua atual sobre a aceitação de pessoas trans, sobre respeitar a identidade de gênero, sobre como isso funciona, e principalmente no contexto latino-americano, mas também ter uma história de fantasia que seja legal, que seja criativa, que tenha uma identidade própria e tem um romance boiola que você realmente se invista na história. Os Garotos do Cemitério é ideal para você. Eu acho que é uma leitura muito boa, muito divertida, até emocionante em algumas partes assim. Eu sou uma pessoa cis, então eu não tenho como, digamos assim, imaginar isso, mas ler sobre a experiência do autor traduzida numa história de ficção, porque claramente aquilo vem de um lugar pessoal, mostra muito o como é complicado, mas ao mesmo tempo como isso pode ser superado e como isso pode ser, tipo assim, a gente chegue num ideal, sabe? De a gente poder não transformar isso. Sabe Deus quando a gente vai ver isso? Espero que um dia, quem sabe. Mas enfim, essa é a minha recomendação de hoje. Esse foi o episódio de hoje. Estou muito feliz por estar voltando com o podcast. Nós vamos tentar manter um fluxo maior aqui, por enquanto, pelo menos. Esse vai ser meu último semestre na faculdade. Então eu não sei como vai ser o podcast depois desse semestre. Mas eu estou muito empolgado para continuar. Eu tenho umas ideias muito boas e umas programações que eu acho que vocês vão gostar bastante para esse segundo semestre. Sim, eu quero voltar com colaboração. O episódio de Drácula foi um dos episódios mais ouvidos. Eu fiquei muito feliz por isso. Até porque ele é, enfim, 5 vezes mais a duração do que geralmente os episódios do podcast são. Mas muito obrigado a você que tem acompanhado, que tem ouvido, que tem sido tão receptivo, que tem divulgado para os amigos e que tem trazido tração para o podcast. Estou muito feliz. Eu sou o Lucas Mendes, esse foi o Pendurado na Estante de hoje e nós nos vemos
semana que vem.